E aí pessoal, bom dia, joia? Eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 7 de outubro de 2019, segunda-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 2 horas da manhã, muito bem. Olha só, gente, deixa eu falar algo com vocês aqui, sabe? Que as pessoas têm dito, têm falado isso aqui, e é algo que nós temos que refletir e mostrar o quão ridículo é. Geralmente os únicos que fazem essa besteira são os evangélicos. Então alguém vai dizer: isso é perseguição. Não é perseguição. Qual é a desculpa esfarrapada que eles dão? Que não seguem religião, mas seguem Jesus. Olha, eu escuto essa historinha para boi dormir. Eu costumo falar assim, que é historinha para boi dormir, desde final de 96, que foi de 1996, foi a época que eu entrei numa igreja evangélica. Eu virei evangélico na época, em novembro de 1996, e saí em dezembro de 2013. Então eu fiquei 17 anos nessa religião. E as pessoas falavam sempre assim: olha, nós não servimos religião, nós não somos religiosos, nós servimos a Jesus. Será que isso é possível, gente? Sempre essas desculpas, porque as pessoas dizem o seguinte, que eles seguem a Deus, seguem Jesus. Só que uma coisa, gente, primeiro, Deus não é nome. Eles gostam de colocar Deus com D maiúsculo. Olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Vocês também que gostam de escrever Deus com D minúsculo, tá? Olha, Deus com D minúsculo não existe. Com D maiúsculo também não, tá? Mas olha só, deixa eu falar uma coisa. Deus não é nome próprio, tá? Não é nome próprio, tá? É um substantivo concreto. Sim, o substantivo. Depois eu explico isso em uma aula. Eu até falei isso em uma aula de português. Infelizmente, a definição que ainda não somos nós, tá, gente? Tem regras na língua portuguesa. Então, mas eu vou explicar rapidinho. O que é um substantivo concreto? Substantivo concreto, tá? É aquilo que existe por si só. Pode ser real ou pode ser fictício. Por exemplo, saci é substantivo concreto. Vocês sabiam disso? Por quê? É aquilo que existe por si. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Aquilo que não deve a sua existência a ninguém. Melhor, essa é a definição. Substantivo concreto é aquilo que não deve a sua existência a ninguém. Agora, se existe ou não, aí é outra coisa. Certo? Então, por exemplo, olha, carteira, ela existe por si só. Ela não depende de mim. Claro, alguém pode dizer: mas alguém fez. Não interessa se alguém fez, teve um processo para chegar a isso aqui. Ela está aqui. Ela deve a existência dela aqui? Não, ela existe. Certo? Agora, ódio depende de alguém? Depende, porque o ódio não está sozinho. Não existe uma entidade chamada ódio, não. O ódio depende de pessoas. Depende de circunstância para que haja o ódio. Então, entenderam aí o que é substantivo concreto e substantivo abstrato? Vai ficar fácil, né? Então, muito bem. Então, a palavra Deus é um substantivo, só que não é um substantivo próprio. É comum, mas ele não é um substantivo abstrato, é concreto, mas não é nome próprio, tá? Não é nome próprio. Então, é com D minúsculo, certo? Então, os cristãos pensam que Deus é um nome. Não é, tá? Não é. Deus seria o que? A natureza de um ser que eles chamam de superior. Estou dando a definição. Então eles dizem o seguinte, que seguem a esse Deus, que seguem a Jesus. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa concepção de Deus, ela veio de onde? De onde que surgiu essa concepção da religião? Deus, Espírito Santo, Jesus, tudo isso é
fruto da religião. Quando a pessoa diz, não sigo religião, segue a Jesus, segue religião. As pessoas falam assim, não, eu não vivo a religiosidade, eu sigo a palavra de Deus. Eles chamam a palavra de Deus a Bíblia. Só que o crente não pode falar isso. Eu já discuti com vários. Por quê que ele não pode falar isso? Porque ele acreditar que algo seja uma verdade não torna aquilo verdade. Por exemplo, a pessoa que acredita que a Bíblia seja a palavra de Deus, não torna, primeiro, que não existe provas de que deuses existam. Que não algum Deus exista ou deuses existam. Não tem provas. Não há provas. Não há. Então ele não pode dizer que não. Ele acredita ser. Porque se você chegar nos muçulmanos, eles vão dizer que é o Alcorão. Se você chegar em algumas religiões, eles não têm nem livros sagrados. Os seus dogmas é passado o quê? De forma oral, por tradição. Se você chegar nos judeus, eles vão te dar o quê? A Tanar. Então é isso que as pessoas precisam entender. Então essa desculpa esfarrapada, sabe, de dizer que serve a Deus, mas não serve religião, isso é conto da carochinha, isso é historinha para boi dormir, isso é desculpa esfarrapada. Por quê? Porque eles querem sentir especiais, porque eles querem colocar as outras religiões como um resto e eles como especiais. Olha, gente, os únicos que fazem isso os únicos que fazem isso são o quê? São os evangélicos. Os únicos, não tem mais ninguém. Mais ninguém. Por exemplo, se você chegar para um católico, ele vai dizer que ele é religioso, que ele tem religião. Mesmo que ele seja aquela pessoa que diz que ele é um não praticante, ele vai dizer que tem religião. Agora, o evangélico não. Aí quando eu chamo de evangélico, fica com raiva. Fica com raiva porque são jumentos. Falar que não tem religião, mas tem. Então existe aquele movimento hipócrita também que diz assim, não, nós somos os desigrejados. Agora nós não servimos ao pastor, só servimos ao único pastor. Essa concepção de único pastor veio de onde? Religião. Então não tem esse negócio de que não é religioso. Se segue Jesus, segue cristianismo, isso é religião. Ou então, como vem aqueles hipócritas, quando nós falamos e questionamos os dogmas, as crenças, aí ele quer xingar, nos ameaça, aí fala assim, olha, eu não sou evangélico, olha o que a criatura diz, eu não sou evangélico, mas eu sei que Jesus é a verdade. Você é evangélico, você é religioso. Porque a concepção de que ele fala assim, que ele diz que sabe que Jesus é o único caminho. Essa concepção é concepção evangélica. É concepção evangélica. Porque o católico, embora ele acredite que Jesus é o caminho, só que ele acredita na intercessão dos santos. Então ele não diz que Jesus é o único intercessor. Ele diz que tem religião, ele diz o seguinte, ele acredita que Jesus é o único salvador, mas ele acredita o seguinte, na intercessão dos santos. Então quando a pessoa diz que ele não é religioso, mas acredita que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e o único intercessor, simplesmente ele está dizendo que ele é evangélico, mas ele quer negar. Por quê? Porque isso aí é para as pessoas se sentirem especiais e colocar os outros como resto. Falta de respeito. E aí, isso sim é falta de respeito. Porque você negar uma crença, você dizer que não acredita é uma coisa. Agora, quando a pessoa diz assim, não, eu não tenho religião, eu sigo a Deus apenas, eu não sou religioso. Quem fala isso é porque quer se sentir especial, porque a pessoa que não é religiosa mesmo, ela não acredita em deuses, ela não acredita em Bíblia, ela não acredita em escritura sagrada. A pessoa que não é religiosa, ela não acredita em nada disso. Agora, se a pessoa vai desculpar, você é mentiroso e mentirosa. Se você diz que não segue religião, que não tem religião, ok.
Muito bem. Agora, se você diz isso, aí você completa dizendo que acredita em Jesus, acredita em espírito pombo, acredita em amiguinhos imaginários, inimigos imaginários, você continua religioso. Só mudou a capa. É a mesma coisa que você dissesse assim, olha, vamos imaginar, o que eu tenho aqui, eu vou fritar um aipim, tá? Eu tô com aipim, mas alguém diz assim, não, isso aqui não é aipim não, isso aqui é macaxeira. É a mesma coisa. Macaxeira e aipim é a mesma coisa. E dependendo do lugar que você vai chamar de mandioca, que é a mesma coisa. Então quando o cara diz que não é religioso, mas segue Jesus, ele está dizendo que é religioso de uma outra forma, que é a mesma coisa. Então essa desculpa esfarrapada, seguir a Jesus sem seguir religião, é impossível, porque Jesus é desculpa aí. Jesus é fruto da religião cristã. Então é impossível você dizer que segue a um personagem, um ser fictício, lógico, não existe, de uma religião sem seguir religião. Isso é impossível. Isso é impossível. Alguém diz assim, não, eu não tenho, eu tenho espiritualidade. Espiritualidade também veio da religião. Quando a pessoa ela tem a religiosidade dela e ela não se faz especial, ok. O problema é aquelas pessoas. Por que é o problema daqueles que se acham especiais? Porque leva as pessoas a tratar os outros com desdém, leva a pessoa a não respeitar o espaço do outro. Porque as pessoas dizem o seguinte, olha, os ateus não respeitam nada, porque nós falamos às vezes verdades duras, e tem pessoas que têm formas de expressar diferentes. Só que uma coisa, você não vê nenhum ateu indo numa reunião de um bandista e indo lá impedir. Nós teve um evento que estava passando o pessoal, acho que era o da Umbanda ou Candomblé, uma coisa assim, e apareceu um monte de velha sem vergonha que não tem o que fazer e começaram a falar em línguas e gritar. Isso é respeitar? Isso é respeitar? Não é respeitar. Esse ateu não respeita nada. Você não vê ateu chutando imagens católicas, mas você vê, vira e mexe, tem um safado de um evangélico entrando numa igreja católica e quebrando imagens. Quem é que não respeita? Quem é que não respeita? Porque eu digo uma coisa, você tem que respeitar pessoas, não crenças. Eu digo isso. Agora, como é que você... Claro que existe... Vocês podem levar um debate grande, mas como é que você mostra respeito para a pessoa? Lógico, eu posso falar aqui o que eu quiser falar. Agora, eu não vou chegar dentro de um espaço de um culto, seja ele qual for, de qual credo religioso for, e impedir. Aí, isso sim é faltar o respeito à pessoa. Que alguns dizem assim, não, se você falta com respeito à fé, você falta com respeito às pessoas, aquelas pessoas, você ofende aquelas pessoas. Não. Se eu digo assim, olha, esse Jesus é uma farsa, é uma invenção romana, ou até me chama, é o zumbi judeu, aí você falta de respeito. Não, falta de respeito é eu chegar lá na tua igreja, rasgar a tua Bíblia, gritar para ninguém ouvir a pregação. Isso sim que é falta de respeito. Isso ateus não fazem, mas evangélicos fazem isso com outras religiões. Vocês estão entendendo?
É por isso que nós temos que questionar isso. A pessoa diz, não segue religião, mas segue a Jesus. Porque ele quer se sentir especial, ele quer se sentir único. E quando ele se sente único, ele se sente o quê? O maioral. Aquele que pode o quê? Que pode impor a sua vontade aos outros. E falar em impor a vontade, daqui a pouco eu vou falar sobre um safado que já deu um esculacho nele e parece que o cara não aprende. Mas eu vou falar algo com vocês aqui, tá bom? Então, gente, esse negócio aí, ou você é religioso ou você não é. Agora, dizer que não é religioso e segue Jesus, isso é balela, isso é história para boi dormir, tá bom? E nessa história toda, quem são as pessoas não religiosas? São os ateus, porque esses verdadeiramente não têm religião. Porque não acreditam em fadinhas, não acreditam em gnomos, não acreditam em sacis, não acreditam em Jesus, não acreditam no Espírito Santo, não acreditam no Espírito Pombo, não acreditam em nada disso. Esses realmente não seguem religião. Mas você, desigrejado ou evangélico, de qualquer denominação, você é religioso. Aceita que dói menos, tá bom? Meus amigos livres pensadores, espalhem esse vídeo. Quero agradecer aos novos inscritos, aos antigos e dizer para vocês que estamos juntos pela propagação do conhecimento. Daqui a pouco eu volto.